Lucas 10, versículo 25. ルカ10章25節。 Todos acharam? Essa passagem tem como título, né, e acho que todos nós conhecemos e sabemos, é a parábola do bom samaritano, né? この話は、サマリア人の話です。 Assim diz a palavra do Senhor. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em Tua presença aqui estamos, pedimos a Ti que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, nosso coração e a revelação da palavra do Senhor, falando aquilo que nós precisamos para aprender mais do Senhor, entender mais do Evangelho do Senhor. Meu Deus, nós nos colocamos à Tua disposição, eu e também o Kelvin, Pai, que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venhamos ser ferramentas nas Tuas mãos para a Tua glória e para a Tua honra, Pai. Meu Deus, nos dê fáceis exemplos de entendimento e compreensão da Tua palavra, do Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, em nome de Jesus. 座ってください。 Versículo 25, como nós lemos, né? Certa vez, um advogado da lei, certa vez, um doutor da lei, ele vai até o Senhor, né? E aqui está ele testando ao Senhor, submetendo o Senhor, né, a uma prova, e ele faz uma pergunta ao Senhor. この話は、法学者の、話を言っています。で、その人が神様に言って質問をしました。 E ele faz a seguinte pergunta, e essa pergunta é essencial para essa parábola. A resposta está nessa parábola dessa pergunta. で、その質問の答えがこの中に入っています。 Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? どうやったら天国行きますかって聞きました。 Então é um advogado da lei, é um doutor da lei, é alguém que conhece muito a lei. その人は法学者です。すごくルールなことを知っています。 Entende da lei, conhece a lei de Deus. E ele faz essa pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para ser salvo? その人がすごくルールなことをしていますのに、その人が神様にどうやったら天国行きますかって質問をしました。 No 26 vem a resposta de Jesus. 26節に神様の答えがあります。 Ao que Jesus propôs, o que está escrito na lei, como tu a interpretas? Então Jesus, ele chega e fala: o que é que está escrito na lei? Ele era um doutor da lei, alguém que conhecia. E como você interpreta a lei? イエスクリストが、法ってどうやって思ってますかって聞きました。 No 27, esse homem responde, né? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, né? Com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a resposta dele. Ele conhece a lei. で、その人が、すごく神様のことを好きになると、すごく自分の隣の人が好きになるって言いました。 E no versículo 28, Jesus responde a ele. E o que Jesus responde? Então, Jesus lhe afirmou, é uma certeza, é realmente isso, né? Ele fala assim: respondestes corretamente. Vai, né? Respondeste corretamente. Faze isso e viverás a vida eterna. で、神様がその人に、よく答えました。それを守ってくださいって言いました。 Sim, verdadeiramente, irmãos,
se a gente quer herdar a vida eterna, vamos assim, não é que a gente quer herdar, para alguém herdar a vida eterna, para alguém ser salvo, ele tem que cumprir a lei. E quem está falando isso? É o Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Não está escrito aí? Porque ele pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? Aí Jesus fala o quê? Né? O que você entende pela lei? Como você a interpreta? Aí ele falou, amar a Deus e amar ao próximo. É um resumo. E aí ele fala, a resposta é sim, certamente você respondeu corretamente. Faze isso e viverá. で、神様がどうやってルールを見ていますかって聞いて、その人が、しっかり答えましたので、神様がやってそのまま生きてくださいって言いました。29. Ele, no entanto, insistiu em justificar-se. Eu não conversei, não passei isso para o Kelvin, mas o homem, lembra? Nós somos expert em ser advogados de nós mesmos, de nos justificar. E aí ele insiste em falar se justificando. で、この人がすごく自分を守りながらしゃべってます。 Aí ele fala assim, e questionou a Jesus, mas quem é o meu próximo? で、その人が、言うわけみたいに神様に聞いて、自分の隣の人は誰ですかって聞きました。 No versículo 29 diz assim, né? O doutor da lei, sendo judeu, sabia que o relacionamento de um judeu com outro judeu era totalmente diferente do relacionamento dele com um gentil. Muito mais diferente do relacionamento dele com um samaritano, por exemplo. Eram inimigos. ユダヤ人と、サマリア人がすごく生き方が違いました。 Eles eram, tanto um judeu via um samaritano como um inimigo histórico, como um samaritano via um judeu como um inimigo histórico. ユダヤ人は、サマリ人の人たちと、敵って思ってたし、ユダヤ人もサマリの人たちのことも敵と思いました。 judeu chamar um samaritano um judeu chamar alguém de samaritano era um xingamento. ユダヤ人が他のユダヤ人のことをサマリタンって言ったらすごく悪口です。 Eram palavrões. Exemplo, samaritano, publicano, né? E outra coisa, prostituta. São palavrões. Tá destruindo a pessoa. É algo muito pesado. そういうことを言ったらすごく悪口でした。 Então ele faz essa pergunta ao Senhor. Ele faz isso para se justificar. Porque eu vejo o samaritano dessa forma. E o samaritano também me vê dessa forma. Nós somos inimigos históricos. ユダヤ人と、サマリア人はすごく敵でした。 E essa rivalidade havia, né, se iniciado no fim do reinado de Salomão, né, quando, né, Jeroboão vai contra o filho de Salomão, aí divide o reino. Então, inimigos históricos. Ok, irmãos? Até aqui nós entendemos? Né? Lembrando, eu quero lembrar os irmãos que o tema, o que Jesus está tratando aqui, é salvação. Para que a gente venha entender que essa parábola, ele vai começar a falar parábola, está falando sobre salvação. Ok? Ok, irmãos? Então, aí Jesus agora, ele inicia a parábola, ele inicia a história, né, para que a pessoa venha entender. Lembrando que a parábola, ele falava em parábolas, porque aqueles que tinham coração duro, eles não entenderiam. で、神様が、すごく Aqueles que ele falava em parábolas, porque aqueles que tinham coração duro não entenderiam. で神様が、そういう話を使ってたわけは、心が硬い人は何を言ってるかわからなかったです。 Versículo 30, vamos lá. Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes.
os quais, depois lhe roubarem tudo, o espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Ok? Então, eu iniciei essa parábola. Um certo homem, ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Ele é assaltado, e ele é espancado, e é deixado ali quase morto. ジェルザレムからジェリコまで歩いてた人が、他の人から泥棒から叩かれたし、自分のものを奪われて死にそうまで書かれました。 A gente entende aí, irmãos, que esse homem descendo de Jerusalém a Jericó, ele era judeu, で、そのジェルザレムからジェリコ não era um samaritano, から降りてた人がユダヤ人でした。 não era um gentio, era um judeu. Ok? A gente tem que entender isso. Versículo 31. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu um homem, passou pelo outro lado. で、祭司っていう人がいて、でその人見たら、逃げて横から通りました。 Esse sacerdote, né, Saishi, né, Saishi, ele era o quê? Um judeu. Jesus, ele aponta, ele mostra aqui, ele sendo um sacerdote, para mostrar que ele claramente era um judeu. Um Saishi, ele servia no templo. Quem servia no templo era um judeu. 祭司は、ユダヤ人でした。 Ok? 32. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Né? で、レビ人が通りましたけど、そのレビ人がその人見たら、そのまま無視して横から通りました。 Um levita, ele é o quê? É um judeu também. レビ人はユダヤ人です。 Sabe, é como se Jesus, ele, né, um sacerdote, né, ele não fala que um sacerdote é um levita. Um sacerdote também é um levita. Mas aqui ele afunila mais ainda para mostrar que tanto esses dois, eles são verdadeiramente judeus. Ok? A tônica, o que ele quer tocar é isso aí. Amém? Entendem? Ok? Então eles passaram de largo. Né? Tanto o sacerdote quanto o levita, que são judeus, não pararam para cuidar do homem, que com toda certeza também era judeu. Ok? Olha só, vamos seguindo. 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuide deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. で、そのサマリア人がいて、そのサマリア人、そのユダヤ人見たら、かわいそうと思って手伝いました。それでホテルに持って行って、ホテルの人に、お金あげて、この人を手伝ってくださいと言いました。 Jesus fala samaritano aqui, por quê? Ele está querendo mostrar para esse doutor da lei que ali era, não porque o samaritano era bonzinho, não porque o samaritano, sabe, é diferente do judeu. Irmãos, a visão do samaritano para com o judeu era a mesma de um judeu para samaritano, inimigos. サマリア人とユダヤ人から見ると、2人とも敵でした。 Eles eram rivais, eles eram inimigos, mas esse samaritano parou, acolheu, limpou as feridas desse homem, colocou esse homem sobre o animal, levou esse homem até uma hospedaria, deixou esse homem na hospedaria. No outro dia, ele recomendou ao dono da hospedaria, depois de pagar 2 denários, 2 dias de trabalho,
cuida deste homem, quando ele estiver bem, né? Aí se teve alguma despesa a mais, fale comigo que eu venho aqui pagar. でそのサマリア人とユダヤ人敵でも、サマリア人がそのユダヤ人を手伝いました。 O versículo 36 diz assim, qual desses, aí a pergunta de Jesus, né? Qual desses três te parece ter sido o próximo deste homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Né? Jesus pergunta, qual desses três é o próximo deste homem caído? でこの、神様が聞きましたけど、この3人の中で、一番近い人。 E a resposta, né, do doutor, está no versículo 33, declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia, né, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou, vai e procede tu de maneira semelhante. Então a resposta do homem, do doutor da lei foi, né, o que teve misericórdia daquele homem caído. で、法学者、神様がそれ聞いたら法学者が、かわいそうと思った人が一番近いと言いました。 Note que esse homem, esse doutor da lei, não falou assim, foi o samaritano. Foi o samaritano que fez. Foi o samaritano que cuidou dele. Foi o meu inimigo que fez. Ele falou o que teve? Irmãos, sabe, tem aquele ditado que diz, só basta uma palavra, né? Alguma coisa assim, né? Você entende todo o restante. Isso aqui mostra a dureza do coração daquele homem. でその法学者がサマリア人が手伝ったって言ったんじゃなくて、一番かわいそうと思った人が手伝ったって言いましたので、それが見えるのが、法学者がすごい心が固かったって見えます。 E Jesus vai e orienta esse homem a proceder da mesma maneira, né, de forma justa, né, correi, né? Jesus, né, orienta esse homem, né, ao doutor da lei, a proceder da mesma maneira que esse samaritano procedeu com o judeu, né? 神様が De forma justa. 神様がそのサマリタンがユダヤ人と同じやり方、喋り方で喋りました。 Compaixão, misericórdia, todos, aí temos que lembrar, todos os dias da sua vida, todos os dias da nossa vida. でそれが俺たちの命毎日やらなきゃいけませんです。 E não cometendo nenhuma falta, não cometendo nenhum deslize, você é salvo. で、あなたが何にも悪いことをしなかったら、あなたは天国行けますって言いました。 Quem falou que se cumprisse toda a lei seria salvo? Jesus Cristo, realmente. で、神様がルール守った人が天国行けるって言いました。 Pergunta aos meus queridos irmãos, à igreja, qual de nós, qual ser humano é capaz de cumprir toda a lei? で、皆さんに聞きますけど、人間の中で誰かが一番全部ルール守れますかって聞きます。 No livro de Romanos diz que não há um justo sequer. で、聖書に書いてますけど、一人も全部完璧にできません。 E aqui mostra que esse samaritano, né, a resposta para Jesus não foi, né, o samaritano teve misericórdia. Não, aquele que tiver misericórdia. Já mostra que ele não aceitava um inimigo. で、その人が全然自分の敵を、いいことをしたって思いたくないんです。 Eu pergunto a você, você amaria um inimigo seu? で、あなたに質問しますけど、 Você amaria alguém que cometeu algo muito grave? Alguém que foi, vamos supor, assassinou um filho teu? Você amaria um inimigo, alguém que foi, e assim como
o Hamas, né, matando pessoas, estuprando mulheres, você amaria como esse samaritano amou a esse homem, cuidando dele? Seja sincero, meus queridos irmãos, você faria isso? Eu não. Eu não tenho essa capacidade. Eu acredito que todos nós, todos os dias da nossa vida, inimigos e inimigos, estou falando de inimigos cruéis, a ponto de inimigos que matam os nossos filhos, de sermos, né, misericordiosos, cuidar desses, né? Toma um dinheiro para um advogado te representar. Você faria isso? Acredito que não. Acho que nenhum de nós. E até vejo, né, que é justificável, mas não é aceitável, amém? Justificável a ação, a resposta do samaritano, o que tiver misericórdia. E não falar do samaritano, não, do doutor da lei, o que tiver misericórdia. E não, né, o samaritano, que é inimigo. Entende? Quem é tão bom, compassivo, misericordioso, a ponto de amar os seus inimigos, os seus rivais? Quem é tão bom quanto esse samaritano? Engraçado que a gente cobra dos outros ser esse bom samaritano. Não é verdade? É ou não é verdade, irmãos? Vamos ser sinceros. Cobramos ou não cobramos dos outros ser esse samaritano? Esse bom samaritano, né? Mas, na verdade, nós somos como os sacerdotes. Essa parábola aqui, irmãos, de uma forma muito errada, muitas vezes muitos vão falar assim, porque, né, a pessoa está na igreja, está caída, está derrubada, aí passa o sacerdote, que é o pastor, e não dá atenção para essa pessoa. Não é nada disso. Porque se nós formos colocar sacerdote, quem aqui é sacerdote aqui? Quem aqui é sacerdote? Levanta a mão, irmãos, todos nós somos sacerdotes. Em Cristo, todos nós temos acesso direto a Cristo. O véu foi rasgado. Todos nós somos sacerdotes da nossa vida. Você não confessa seus pecados ao Senhor? Não confessa? Você diretamente confessa o seu pecado ao Senhor? A função do sacerdote era o quê? Representar aquela pessoa que estava pecando. Hoje não precisamos, porque todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Entendem? Então não está falando disso. Não está falando que o levita, né? O levita, ele só quer saber de cantar e não dá atenção para as pessoas da igreja. Não está falando disso. Porque nem levita hoje existe. Levita, primeiramente, é quem pertence à tribo de Levi. E um levita, ele não somente cantava, não somente fazia música, ele cuidava de tudo. Mas a gente quer que o outro seja o bom samaritano. E a gente, muitas vezes, irmãos, nós nos achamos o bom samaritano. Não é verdade? Eu sou tão bonzinho, né? Sou tão bonzinho. Eu sou o malvado, né? Como é que fala? O malvado tão? O malvado favorito. Sim, eu sou o malvado favorito. Não sou o bonzinho, não sou o bom samaritano. Porque o bom samaritano ao qual Jesus está falando aqui é aquele que é capaz de amar, dar a sua vida pelo seu inimigo.
Entende, irmãos? Aí muitas vezes queremos nos colocar no lugar de samaritano, muitas vezes nos achamos o bom samaritano, e nem cuidamos dos que estão mais próximos de nós, dos da nossa casa. Não é verdade? Agindo como o sacerdote e o levita, que era judeu, não cuidou do judeu. Mas queremos ser o quê? O bom samaritano. Assim como o sacerdote, assim como o levita, desprezamos, né, os da nossa casa. Desprezamos, muitas vezes, os da nossa família. Desprezamos o da nossa congregação. Se falhamos com os mais próximos, irmãos, se falhamos com os nossos familiares, se eu falho com a minha esposa, que é mais íntima, se eu falho com ela, você acha que eu vou ser o bom samaritano que não falha com o inimigo? Não é verdade, irmãos? Se a gente peca, se a gente erra, se a gente falha, se a gente muitas vezes, como um homem, é grosseiro com a nossa esposa, que nos dá carinho, a nossa esposa que faz comida, a nossa esposa que cuida da gente, e muitas vezes por causa de alguma coisinha a gente chega e age de maneira áspera, e nunca, vamos assim, não nos fez mal, como o exemplo que eu falei, um inimigo que matou o nosso filho, como nós vamos amar um inimigo? Amém, irmãos? Amém? Sabe, a gente vem entender, e ó, essa parábola, lembra a pergunta inicial? O que eu faço para herdar? O que eu faço para ter a vida eterna? Está falando sobre salvação. Ou seja, Jesus está falando, né? Você não é capaz de amar o seu inimigo. Ou seja, por sua própria força, você não vai conseguir. Não é verdade? Porque ele falou, cumpra a lei. Pela lei, ou melhor, né? Cumprir a lei, ninguém, não há um justo sequer que cumpra toda a lei. Quem é esse samaritano, irmãos? Quem é esse samaritano nessa história? Nós não somos. O homem não é, irmãos. Nós, nessa história aqui, ou nós somos sacerdote, levita, ou somos o caído. Ou somos os dois. Quem é capaz de amar, como esse samaritano amou o inimigo? Quem é capaz? Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo o que essa parábola está falando? Então, a pergunta que originou essa história, né, foi o que nós podemos, né, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Né? Então, concluímos aqui que ninguém é capaz de ser como samaritano. É uma verdade, irmãos. Não adianta você cobrar do teu irmão, não adianta você chegar e levantar a plaquinha de bom samaritano. Nós não somos, porque o samaritano, se realmente quer ser, ame o inimigo. E muito menos nós somos falhos, muito menos nós não cumprimos a lei como deverá ser para, né, como deveria ser para sermos salvos.
somos falhos, e se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos salvos. Quem é esse samaritano? Quem é esse homem capaz de amar o inimigo? Quem é esse homem capaz de curar, de cuidar do seu inimigo, daquele que matou seu filho? Quem é? Quem é? João 8, abra aí João 8, versículo 48. Aqui a gente já tem uma dica. Não que ele era samaritano, mas ele foi chamado de samaritano. Lembra que samaritano é um xingamento, quando falar da boca de um judeu. João 8, 48. Amém? Diz assim: responderam, pois, os judeus, e lhe disseram: não fizemos nós bem que és samaritano e tens demônios? Não fizemos nós dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus foi chamado de samaritano. Jesus é o samaritano da história, irmãos. Não porque ele era samaritano, mas ele quis mostrar, um inimigo amando um outro inimigo. Mostrando que diante da lei, cumprir todos os mandamentos, nós falhamos. E principalmente quando se depara num mandamento como esse aqui. De amar o nosso inimigo. Quem somos nós na história? Em muitos momentos nós somos como sacerdote e levita, sim. Mas você, que foi alcançado pela graça de Deus, é esse homem caído. Esse homem morto, esse homem ferido, espancado, e ele foi lá e te tirou daquele lugar, sendo que eu, ali naquele momento, nós estávamos sendo inimigos dele. Porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos esse homem caído. E ele, com seu amor e misericórdia, ele nos tirou de lá. Ele nos curou, ele nos limpou, ele nos pôs na montaria, nos levou à hospedaria, pagou em nosso lugar. Ninguém deve se chamar o bom samaritano, que só existe um bom samaritano, e ele é Jesus Cristo. Ele, mesmo nós, em nossos pecados e delitos, amantes do mundo, inimigos dele, ele nos amou primeiro. Ele pagou um alto preço. Ele cuida e cuidou das nossas feridas. Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Qual é a resposta, irmãos? Nada, porque um morto não faz nada. Toda a obra é dele.
agradeça a Deus. Tenha gratidão por Deus. Tenha gratidão por Cristo. Toda a obra foi feita pelo bom samaritano ao qual Jesus está mostrando Ele próprio fazendo pela humanidade. Solos Cristos. Amém? Amém, irmãos? Amém? Vamos colocar de pé? Isso não nos tira o encargo de sermos melhores cada dia. Amém? De sermos melhores, de sermos compassivos, de sermos misericordiosos. Mas a questão é que a gente falha, gente. A gente é misericordioso hoje, amanhã a gente não é misericordioso. Então a gente não pode bater no peito e se achar melhor dos melhores. Ou o bonzinho. O melhor que nós somos Jesus, esqueci, o malvado bonzinho, não é? Favorito. O melhorzinho que nós somos é o malvado favorito, E a gente tem que entender isso, porque muitas vezes os homens, a humanidade pensa que ela pode se salvar, que ela se acha melhor. Quantas pessoas se acham melhores? Muitas vezes está lá, sim, sendo misericordiosos, dando, contribuindo, fazendo alguma coisa, sendo misericordioso com alguém, com alguma comunidade, mas não cuida nem de casa. Ou muitas vezes, está flechando, apedrejando a outros. Entendeu? A questão é muito bom e é plausível, a gente chegar a fazer o bem para quem, a gente não tem nada contra nós. Agora vai fazer o bem para quem tem algo contra você. O exemplo que eu dei, Irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. O Filho de Deus morreu por nossa causa. Praticamente, é lógico, foi Deus que fez toda essa obra, mas nós matamos Jesus Cristo. Entendem, não? Ele morreu por causa dos nossos pecados. O inimigo. Mas ele fez o quê? Mesmo sendo inimigo, ele foi lá. Então, isso aqui mostra para nós, irmãos, que ninguém é bom. Ninguém é bonzinho. Mas eu não posso aceitar, a minha parte malvada, do favorito, Não, eu tenho que chegar e lutar contra isso. Mas eu não posso chegar e me achar melhor do que o Kelvin. É porque eu sou um cara muito bom. É porque eu faço coisas maravilhosas. Mas eu quero ver fazer essa coisa maravilhosa com alguém que é inimigo. Entendem, irmãos? Entendem? Então, esse aqui é o que Jesus está falando. Tem que cumprir toda a lei? Vamos ver se você cumpre toda a lei. Ame teu inimigo. Eu não amo, irmão. Alguém que cometeu algo, de repente me fez algo terrível. Não. Perdoar, eu perdoo. Perdoar é uma coisa. Agraciar é outra coisa diferente. O que Deus fez por nós, Ele nos agraciou. É a graça dEle. O que seria agraciar? O que significa você, mesmo sabendo que essa pessoa cometeu algo contra ele, nós crucificamos Jesus, nós matamos Jesus Cristo. Mesmo assim, Ele tem amor, carinho por nós. E Ele ama estar conosco. Não é verdade? Ele não habita dentro de nós? Mas aí as pessoas confundem, Porque, irmãos, é muito difícil agraciar. Pouquíssimos, e dependendo dos casos. Agora, perdoar não. Perdoar é o que Jesus mandou. Perdoar. 70 vezes 7. Perdoa. Perdoa. Libera o perdão, porque quem está sofrendo, quem está passando mal, não liberar perdão é você mesmo. Só perdoar. Isso não quer dizer que você tem que viver com essa pessoa. Viver com essa pessoa é agraciar. E é como se não lembrasse de nada. Por isso que Deus, lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele não lembra de nada. Por isso que Ele nos abençoa com a graça. Por isso nós somos agraciados pelo Senhor. É diferente. É diferente. Em alguns casos, a pessoa, e muito raramente, ela libera a graça sobre outra pessoa. Entendem? E aí as pessoas confundem isso. Confundem isso. Perdoar é uma coisa, agraciar é outra. A ação deste homem, desse samaritano, foi agraciar aquele.
na posição que Jesus colocou, né? Samaritano e um judeu inimigo, amando o seu inimigo. Isso só Deus, só Jesus, só Ele mesmo. Ele é o bom pastor, Ele é o bom samaritano. Porque só há um bom, quem é? Deus. Lembre-se disso aí. Amém? Amém, irmãos? Falei muito, ele me traduziu. Amém? Então, não julgue, né? Não coloque o peso do seu irmão, né? Não está sendo um bom samaritano. Nem você é bom samaritano. Não, a igreja está sendo uma boa samaritana. Não, nós não somos bons samaritanos. A gente busca, sabe? A gente vai, tenta, faz. A gente tem que tentar, irmão. Mas a gente dá e escorrega daqui, escorrega dali, e arruma daqui, arruma dali. Falei com minha esposa aí, eu vou lá e peço perdão. É arrumar. Mas perfeito ninguém é. Não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? Né? Várias coisas. E vamos tentando, vamos perseverando. Por isso que é perseverança dos santos. Porque ninguém é perfeito. A igreja glorificada é só no céu. É só lá. É só na eternidade com o Senhor. Mas até aqui, nós temos que dar graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi o samaritano dessa parábola. Amém? Amém, irmãos? Feche teus olhos e agradeça ao Senhor.